Olá, bem-vindo ao Ler nas Ilhas. Hoje vamos estar à conversa com um especialista e um dos maiores promotores da língua cabo-verdiana. Mas ele é também escritor e, sobretudo, um homem da cultura. Falamos de Manuel Veiga, a quem agradecemos por nos receber em sua casa. Eu que agradeço de receber a RTC aqui na minha casa e felicitar a RTC pela grelha de programa que hoje tem, que nós estávamos a precisar. Parabéns. Nós é que agradecemos. Manuel Monteiro da Veiga, natural de Santa Catarina de Santiago, é um linguista referenciado dentro e fora do país, filólogo, um dos maiores estudiosos e obreiros da língua materna. Ele teve formação teológica, tendo passado pelo Seminário de São José, na cidade da Praia, como pelo Instituto Superior de Estudos Teológicos de Coimbra, em Portugal. É licenciado e doutorado em Linguística pela Universidade Aix-en-Provence de França. Já desempenhou várias responsabilidades públicas e técnicas nas áreas da docência e da cultura, tendo chegado a Ministro da Cultura. Hoje ele é professor jubilado da Universidade de Cabo Verde. Dr. Manuel Veiga, tem sido uma vida de estudo e de escrita da língua cabo-verdiana, da cultura cabo-verdiana, mas sobretudo da língua materna. Para além do trabalhão, penso que também lhe tem proporcionado muito prazer. É um longo percurso, mas ter a possibilidade de escrever e de poder escrever em duas línguas, na minha língua materna e na língua portuguesa, portanto, efetivamente é um privilégio muito grande. A escrita para mim é o lugar onde eu vivo, onde eu respiro e depois onde eu descubro também o mundo. Eu, quando tenho qualquer coisa na cabeça, começo a escrever e encontro a resposta. Então, a escrita para mim é como o ar que eu respiro. Começando pela língua cabo-verdiana, a sua obra estende por ensaios, gramática, dicionários. Vamos rapidamente ver cada um deles, cada uma dessas obras. Sim, começou, se houver tempo. A sua obra inaugural é só para mostrar aqui. Descrição. Descrição estrutural de língua cabo-verdiana. Portanto, é a minha primeira obra, efetivamente. Mas como é que nasceu? Eu, em 1980, a doutora Luísa Ribeiro convidou-me para dar, foi a primeira vez que se introduziu o crioulo no ensino. Convidou-me para dar o crioulo na Escola de Formação de Professores de Ensino Secundário. Não havia material didático, não havia nada. Eu tinha alunos, tinha a minha pessoa, tinha o meu conhecimento, mais nada. Então eu disse, como é que eu vou fazer? Eu comecei a fazer recolhas também, a interpretar e a estudar. Então os alunos faziam trabalho, material escolar era trabalho de recolha de tradições orais. Os alunos é que faziam a recolha e nós analisávamos na sala de aula. Depois eu disse, não, eu preciso pôr toda essa experiência no papel. E depois era numa altura em que era preciso saber, dizia-se que tínhamos 9 crioulos. Eu disse, não, é preciso ver se efetivamente temos 9 crioulos. Então, mas não podia abranger as ilhas todas. Eu tomei Fogo, comparei com Santiago, tomei São Vicente, comparei com Santo Antão, e para determinar que efetivamente existe um crioulo, mas com realizações diferentes em todas as outras ilhas. Não vamos poder surgiu falar, uma descrição estrutural da língua cabo-verdiana. Não vamos poder falar pormenorizadamente de cada um de todos. todos. Então eu vou em Vamos flash. só nomear, portanto, publicou a Sementeira, um ensaio de 1994. A Sementeira deve estar lá, está no meio aí. Sementeira. Ali, é isso mesmo. Sementeira, este livro, não é? Sim. É um ensaio também de 1994. E foi publicado em Portugal. A construção do bilinguismo está por aqui. A construção do bilinguismo. Está aí. Está aí também. Não, está à sua frente. Pois, a construção do bilinguismo, não é? A Palavra e o Verbo, publicou também um ensaio de 2016. Formação do crioulo, matrizes originárias, 2020. Não é? Aí. 2020, Letras que Imortalizam, 2020, aliás, não é? Também. Portanto, em termos de gramática, publicou o Crioulo de Cabo Verde, Introdução à Gramática, 1995. Está aí. Introdução à Gramática do Crioulo de Cabo Verde, 1996. O Cabo-Verdiano em 45 lições, Estudo Sociolinguístico e Gramatical, 2022. Le Crioulo du Cap-Vert, não é?
É a minha tese de doutoramento que está aqui. A sua tese também que publicou em livro. Em França, foi publicada em França. Foi publicada em francês. Por isso que não se encontra aqui em Cabo Verde. E está escrito em francês. Em francês, exatamente. Portanto, doutora, a escrita do crioulo tem sido estudada desde o século XIX, não é? É um longo percurso até agora. Quer dizer, o pontapé de saída, efetivamente, foi em 1880 com um português que chamava-se Francisco Adolfo Coelho. Então, que a partir de trabalhos de recolha de um cabo-verdiano que morava em Santo Antão, um tal Nogueira, não sei se há família Nogueira em Santo Antão, mas ele chamava-se Nogueira. Então, ele, cartas, recolha de tradições, então ele começou a analisar o estudo do crioulo. Foi o primeiro pontapé de saída. Para sintetizar, então, começou no século XIX, desde as experiências etimológicas, não é? Do estudo português do Adolfo Coelho, em 1880, depois em 1885, por António de Paula Brito, mas também António de Paula Brito convém fazer uma paragem para dizer, porque a primeira gramática e a primeira proposta de escrita é António de Paula Brito, de 1885. Ele escreveu o trabalho em 1885 e publicou em 1888. Mas quando nós fizemos em São Vicente, em 1979, o colóquio de Mindelo, nós não conhecíamos António. Eu não conhecia. Okay. Eu estava acabado de terminar a minha licenciatura em França. E os que estavam lá, que eram gente já, os caridosos, não falaram de António de Paula Brito. Eu vim descobrir António de Paula Brito em 1884, nos Estados Unidos da América. E foi a partir de lá que se começou a falar de António de Paula Brito. Já no século XX, Baltasar Lopes, Dulce Almada, Duarte também fizeram têm obras sobre isso. Até que em 1979, não é? Portanto, surge a primeira proposta de um modelo de alfabeto fonológico, não é? Fonético-fonológico, para a escrita da língua cabo-verdiana. Esse modelo foi muito utilizado, mas também foi muito criticado, não é? Foi muito criticado, sobretudo por causa das consoantes palatais. O tio, o gil, o nho, o xiu, o gil, o lhe. Essas consoantes, portanto, eram letras com acentos circunflexos por cima. E então, o Vadinho, por exemplo, o escritor Vadinhos, chamava-lhe alfabeto do chapéu. E uns escreveram, foi nesse alfabeto que eu escrevi o Judago, primeira edição, que está ali. Primeira edição, está ali. Mas depois, houve muita gente que escreveu, mesmo na rádio, havia um programa Finca Pego. Ninguém tem noção disso. Havia um programa, Fátima Betancourt? Não é Fátima Betancourt. Fátima é irmã do Ramiro Azevedo. Fátima Azevedo, que era locutora desse programa durante muito tempo. Eu produzia o programa, ela reproduzia, ela dava na rádio. Mas muita coisa, recolha de tradições orais. Então, em 1989, resolveram reunir para ultrapassar, 10 anos depois do colóquio de Mindelo, chegou-se à conclusão que era preciso refundar a escrita de... E fez-se a proposta do Alupec. E que é alfabeto unificado. Mas unificado é precisamente porque harmoniza dois modelos de escrita. A escrita etimológica e a escrita fonológica. Por exemplo, tudo que é consoante tchu, ju, nhu, que tem dois, porque na proposta fonológica não pode haver dígrafo. Dígrafo é quando tens duas letras. Mas o tchu, o ju, o nhu, o lhe, quer dizer, naquela proposta que nós fizemos, as pessoas não aceitaram. Então nós voltamos à escrita etimológica nessa parte das consoantes palatais. E por isso que se chama... Mas ele é unificado porque unifica também todas as... Você pode escrever com o Alupec, você pode escrever o crioulo de qualquer dessas... Mas, doutora, é unificado, pode escrever crioulo, mas há muita contestação ainda, principalmente de pessoas de Barlavento que dizem que tem uma base mais na variante de Santiago. É possível... Não, o Alupec, quer dizer, como quem mais escreveu sobre o Alupec é Manuel Veiga de Santiago, eles confundem o Alupec às vezes com a nacionalidade, não é bem a nacionalidade, com o lugar de nascimento. Mas, doutor, é possível fazer uma padronização harmoniosa de todas as variantes de Cabo Verde? Vai acontecer, ainda não aconteceu. De forma natural, não é? Natural vai acontecer, eu vou explicar porquê. A padronização dá-se com a mobilidade social. E quando a língua fica... quando o crioulo de São Vicente é escutado na praia, na Brava, né? De repente, você depois de algum tempo, você vai... Eu, por exemplo, em 1979, quando eu comecei a escrever, portanto, a descrição estrutural, nunca podia dizer, por exemplo, que aquele crioulo lá é bonita para a fronta.
bonita para a fronte não é de Santiago. A fronte é de Barlavento. É de Barlavento, mas já entrou. Já entrou. Mas entrou por quê? A mobilidade de habitantes que vão e voltam da rádio quando utilizam o crioulo, das pessoas que falam crioulo na rádio, também das pessoas que vão a São Vicente e vêm à praia, toda essa mobilidade, esse cruzamento, as tantas consensualiza-se. E consensualizando já está patronizado na sociedade, o responsável administrativo só reconhece. O linguista descobre e apresenta a proposta, mas não é o linguista que patroniza, é a sociedade que patroniza. Exato. Por isso que vai levar tempo. Então, as pessoas têm alguma resistência relativamente ao alfabeto, por exemplo, ao ALUPEC, por causa desde todo, sempre estudaram e aprenderam português no alfabeto português. E assimilaram. E aquilo quase que é uma rejeição quase que natural. Mas deve ser porque as pessoas de Barlavento falam com um sotaque diferente, não é? Não, mas vai antes de Barlavento. Veja, acho que... Doutor, seria uma longa conversa. Vamos ter que interromper. Mas sobre a oficialização, disse há dias, a quanto de assinalar o Dia Internacional da Língua Materna, que o que é que falta para oficializar a língua cabo-verdiana? O que falta são investimentos e, portanto, e também ultrapassar este preconceito linguístico. Concorda, não é? A oficialização da língua cabo-verdiana, bom, é preciso explicitar o artigo 9º da Constituição. Porque o artigo 9º da Constituição, quem fala português e sabe português e pode interpretar o português, sabe que quando você tem epígrafe, línguas oficiais, vais falar uma língua só? Se tem epígrafe, línguas, é duas línguas que vais oficiais. E de que vais falar? E no número 1 diz é língua oficial o português. Não diz a língua oficial o português. Veja a diferença, quem sabe o português. Sim, mas porquê que essa dificuldade na oficialização? Concorda que seja esse preconceito linguístico e a falta de investimento? Explicitação da oficialização. É preciso explicitar e dizer no número 1 são línguas oficiais da República de Cabo Verde, o português e o cabo-verdiano. Okay. O número 2 e o número 3 podem continuar como está. E agora, a confusão é que no número 2 diz o Estado cria as condições para a oficialização da língua cabo-verdiana em paridade com a língua portuguesa. Essa paridade é pôr o português, que é a língua oficial, que formalmente é língua oficial, mas informalmente não é. Informalmente, quer dizer, muita gente não fala o português. É preciso que também informalmente, com toda a vontade, as pessoas passem a falar o português. E o crioulo, que é a nível formal quase que não se utiliza, mas a nível informal é a língua da comunicação. Olha, dava mais que um programa só para falarmos da língua cabo-verdiana. Vamos ter que fazer uma pausa neste momento da nossa conversa para respondermos a uma curiosidade lançada no programa anterior. No programa anterior perguntamos que escritoras foram presidentes da Câmara Municipal de São Vicente. Ora, Onésimo Silveira e Teixeira de Sousa foram presidentes da Câmara de São Vicente. Onésimo Silveira, um político muito conhecido, nasceu no Mindelo em 1935 e morreu nesta sua cidade em 2021. Enquanto escritor, é considerado um dos mais proeminentes da elite literária de Cabo Verde. Utilizou a poesia de protesto, de combate para reivindicar a liberdade e a identidade de Cabo Verde. É autor do famoso ensaio Consciencialização na Literatura Cabo-Verdiana de 1963, em que defendeu a inclusão de Cabo Verde no paradigma africano, sendo o mais contundente ideólogo da afro-cabo-verdianidade. Onésimo Silveira foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de São Vicente após a abertura democrática, tendo presidido a autarquia de 1992 a 2002. Henrique Teixeira de Sousa, natural da Ilha do Fogo, nasceu em 1919 e morreu aos 86 anos em 2006 em Oeiras, Portugal, vítima de um atropelamento. O médico foi um escritor de mão cheia, sendo o romance Ilhéu de Contenda, o livro de contos Contra Mar e Vento, também o romance Chaguate, as suas obras mais renomadas. Teixeira de Sousa foi presidente da Câmara de São Vicente de 1959 a 1965. Não era propriamente a Câmara Municipal, porque o poder autárquico só foi instituído com a abertura política em 1991, mas era uma espécie de poder local na altura.
e retomamos a nossa conversa com o escritor, filólogo, também professor, o Dr. Manuel Veiga. Doutor, na literatura publicou já 3 obras que formam a trilogia, não é? Que iniciada com Olhos d'Água em 1987. Olhos d'Água nasceu de uma necessidade de provar que o crioulo serve para a gente escrever coisas sérias. Porque eu sou da geração que se dizia que o crioulo, portanto, não serve para coisas sérias, não, para discursos, para ciência, para arte. Então, eu não escrevi Olhos d'Água porque queria ser escritor, não. Eu escrevi Olhos d'Água para tentar, para saber se efetivamente o crioulo não serve. E acabou por ser o primeiro romance escrito na língua cabo-verdiana. Porque eu falei até aos 14 anos de idade, até aos 9 anos de idade, só falei o crioulo, nem ouvi o português. Porque eu, na minha geração, quer dizer, não havia rádio. Na minha casa não havia rádio. Alguns tinham, mas na minha casa não havia rádio, não havia eletricidade. Então eu tentei escrever Olhos d'Água para ver se o crioulo efetivamente serve para escrever coisas sérias. Exato. E aí a minha fonte tinha que ser as tradições. Então, se você for ler Olhos d'Água, vai ver que há um desfilamento de traduções orais trabalhados, mas agora recriados também. E nasceu Olhos d'Água, que é um livro que me deu uma grande satisfação. Mas uma grande satisfação. Mesmo hoje, todos os livros que eu escrevi, Olhos d'Água... É que daí dá mais satisfação. Me dá mais satisfação. Falou em tradição, a Dulce Duarte, a Dulce Almada Duarte, chegou a escrever a propósito desse Olhos d'Água. Ela disse que mesmo o senhor foi buscar não só a inspiração, mas também a técnica da elaboração da sua obra à literatura oral. Portanto, eu que eu conhecia, que eu sabia, porque eu nasci naquilo, eu vivi naquilo. Quer dizer, tudo era à volta daquilo, quer dizer, nós não tínhamos influência de fora, porque não entrava, não havia rádio, nem televisão, nem internet, nem luz, nem... Então, a gente tinha a nossa realidade. Então, aquilo que era, eu estava na massa. Então, é a única coisa que eu podia moldar. Mas o romance também tem uma base histórica, não é? Tem sim. Tem tempo colonial, tem muito de história, tanto de história, mas tem muito da história do autor também. Mas o autor nunca a gente sabe quem é. Mas tem muito, porque o Olhos d'Água o que é? O Olhos d'Água, portanto, você tem a Regina, que é a personagem principal. Ela viaja entre Cabo Verde, Portugal e África à procura da identidade. À procura da sua identidade. Porque em Cabo Verde também falava-se mal da sua identidade. Ela quis sair para provar, para compreender. Então, foi a Portugal. Aqui é a fonte. Portanto, o Olhos d'Água há 3 fontes no Olhos d'Água. Começa em Cabo Verde, a fonte começa em Cabo Verde. Depois vai-se para Portugal, é outra fonte. Depois, mas ela vai-se para Portugal, mas não estava a namorar o Pedrinho, que é cabo-verdiano como ela, mas eu vi que o Pedrinho não passava-lhe informações que ela precisava. Então eu fiz-lhe aproximar-se do Mamadou, que é um africano mesmo. Foi à África, trabalhou durante 6 anos. Depois teve filhos lá. Depois trouxe Mamadou com os filhos aqui para Cabo Verde. Cabo Verde volta a ser Olhos d'Água. Mamadou agora que veio conhecer também Cabo Verde. Cabo Verde. Portanto, é a fonte principal, efetivamente, da Cabo Verde. Exatamente. E publicou depois o segundo livro da trilogia, não é? Que é o Diário das Ilhas. O Diário das Ilhas. Escrito em português e em crioulo. Não, o Diário das Ilhas escrevi em português, mas estou a traduzir agora para crioulo. Para crioulo. Estou a traduzir agora para crioulo. E o Diário das Ilhas, e nós temos 2 línguas, por isso que eu escrevi a Construção do Bilinguismo, porque nós, Cabo Verde, temos a sorte de ter 2 línguas que nós falamos com toda a espontaneidade, com toda, quer dizer, não há separação, quer dizer. Mas porquê é que decidiu escrever só em português o Diário das Ilhas? Não, porque queria também alcançar outro público também. Já escrevi Olhos d'Água em crioulo, resolvi escrever isso também em português, mas depois quando chegarmos ali, você vai ver que há crioulo e há português. O Ali Bem Tempo é escrito em português e em crioulo. Em crioulo. Mas não é tradução do que está em crioulo para português, não. Você tem uma estação, uma água que é em crioulo e tem as águas seguintes em português. E assim por diante. E a ideia... E tem 50 capítulos, como o Olhos d'Água também tem 50 capítulos. E o Diário das Ilhas também termina no 50º dia. Porque diário é um diário. É um diário. Mas o Diário das Ilhas, a história é diferente. Quer dizer, eu imaginei o povo de Cabo Verde desde a hora inicial, desde a hora que o primeiro negro pisou os pés aqui em Cabo Verde e as transformações que se foram dando. As transformações que se foram dando até chegar o dia 5 de julho de 1975,
e termina com o içar da bandeira aí na Várzea. Uau! Sim, senhor, dá gosto de ler. Profecias do Ali Bem Tempo, em 2019? Veja, eu sou daquela geração, por isso que a Deus Salmada disse tanto que eu utilizei a técnica das tradições orais. Eu nasci numa comunidade que se falava muito do Ali Bem Tempo. O Ali Bem Tempo era uma figura que produzia... Nhonacho, né? Nhonacho, sim. Adivinhava o futuro. Se bem que no Ali Bem Tempo, portanto, o Ali Bem Tempo, que é Nhonacho criado por Veiga, e ele lê o passado, mas também adivinha o futuro. O passado, portanto, você encontra aspectos da nossa história quando ele lê o passado. E depois o futuro. Mas o futuro é o futuro que o Manuel Veiga ambiciona ou sonha para Cabo Verde. Esse futuro ainda não está concretizado. Mas eu acho que um dia, o que está no Ali Bem Tempo, um dia vai se concretizar. Mas resgatou a figura de Nhonacho, uma pessoa real, que se calhar os jovens não conhecem muito, mas que... É tal tecnologia. Fui inspirar-me no Nhonacho. Mas o que eu digo lá não é o que o Nhonacho disse. Sim, exatamente. É só a figura, não é? A figura, mas de uma também pessoa o modelo de como ele contava as coisas. Exato. É só para dizer que se calhar os jovens não conhecem essa figura de Nhonacho, mas que foi uma pessoa muito conhecida entre nós, que dizia adivinhas, anedotas e previsões em crioulo e tinha um programa radiofónico, não é? Ali Bem Tempo, ele dizia, por exemplo, Ali Bem Tempo não estou a barco, está andando no espaço. Que tinha avião. Ali Bem Tempo não estou a barco, está andando no espaço. E avião. Olha, eu vou propor-lhe que nos lê uma das profecias do Ali Bem Tempo, se não se importa. Eu tenho que ver, dá-me um livro. Profecias do Ali Bem Tempo. Era para me prevenir, para escolher. É verdade, era para escolher. Eu vou ler das últimas as águas. Mas veja, não dá para ler tudo, porque às vezes é comprido, né? Não é pontual. Não é pontual. É o epílogo, por exemplo, eu posso ler o epílogo. O epílogo é uma página e meia. O epílogo diz assim: eis que chegamos ao fim das 50 estações de profecias do Ali Bem Tempo. A figura histórica de Nhonacho, que a obra metonimicamente se transfigura em Ali Bem Tempo. A maneira como iniciava Ali Bem Tempo é a maneira como iniciava as suas histórias. Ali Bem Tempo é virar um tempo. Em português, o Ali Bem Tempo é virar um tempo quando vai acontecer tal coisa. Então diz, a figura histórica de Nhonacho, que na obra metonimicamente se transfigura em Ali Bem Tempo, a maneira como iniciava sempre as suas profecias, é quem dá conta dos valores e contravalores existentes na sociedade cabo-verdiana e no mundo global. Ficamos com uma ideia do que te trata o livro. É preciso ler o livro para... Exatamente. Só para dizer que o meu caráter você encontra aqui e encontra no Cati-Cati, na Cati-Cati para Espiga. Olha, esta era uma das perguntas que eu queria fazer, se estava a trabalhar em alguma obra. Não, já está na Está no prelo já? Já está no prelo, já está no prelo. Como é que se chama? Cati-Cati para Gran Bira Espiga. Cati-Cati na crioulo para Gran Bira Espiga. Cati-Cati é trabalhar com dificuldade, é lutar, mas com vontade de vencer. Então, Cati-Cati para Gran Espiga. Espiga tem vários grãos, né? Para espiga, Cati-Cati na crioulo para Gran Bira Espiga. Dr. Manuel Veiga, fazemos mais uma pausa nesta nossa agradável conversa para lançarmos uma curiosidade aos telespectadores. Perguntamos aos telespectadores qual é a obra poética mais antiga escrita na língua materna, na língua cabo-verdiana. Qual é a obra poética mais antiga escrita na língua materna? Envie-nos a sua resposta para o e-mail lernasilhas@rtc.cv. E voltamos à conversa com o Dr. Manuel Veiga. Doutor, como é que vê a utilização da língua materna na literatura em Cabo Verde? Bom, até este momento, a língua materna na literatura é sobretudo na parte musical e poética que nós encontramos. Já na ficção há muito pouco na ficção, e você encontra também na tradução de trabalhos. Por exemplo, o Evangelho Contor de Nosmada, que é uma obra-prima da literatura cabo-verdiana. Mas é a tradução da Bíblia. Mas é a tradução da Bíblia com sal e com tempero de São Vicente, nem é de Cabo Verde, de São Vicente.
Um crioulo sabe. É preciso mais, não é? Mais um crioulo obras. sabe. Não, o Evangelho contado nas Maldas deveria ser reeditado. Mas só que eu, quando estava Ministro da Cultura, quis reeditar essa obra, mas naturalmente que eu propus à família para a gente reeditar no alfabeto do Alubec, né? A família aceitou, fez-se a tradução. Adelaide Monteiro, que trabalhava na Biblioteca Nacional, foi quem fez a tradução com a minha supervisão. Depois, alguém foi dizer à família para não porque aquele alfabeto não tem futuro. Há público para livros escritos na língua cabo-verdiana? Há pouco público ainda. Há pouco público. O nosso público é sobretudo a juventude. O público da língua cabo-verdiana é sobretudo a juventude. E é a juventude agora que está a escrever. Quer dizer, cada um escreve à sua maneira. Sim. Cada um escreve à sua maneira. O que não é muito bom, mas também não é muito mau. Porque escrevendo você tem material. Você tem material, depois esse material depois pode ser convertido numa escrita, portanto, sistemática e económica. Olha, a Câmara Municipal de São Felipe lançou um prémio a Pedro Cardoso, portanto, para obras escritas em crioulo, mas da ilha. O senhor já acha que é preciso haver mais incentivos do tipo, ou acha que esse tipo de incentivo deve incentivar a escrita padronizada, com base no alfabeto Alubec? Ainda bem que falou disso, porque nós falamos muito da padronização. Quer dizer, todas as variantes querem ter o seu contributo na língua padronizada. Mas, para isso, é preciso que cada ilha, que cada Câmara invista na variante local. Que haja gente a escrever, que haja gente a falar, que haja patrocínios para a edição. As tantas, quer dizer, a língua começa a ser muito... A mobilidade da língua, mobilidade da variante, nesse caso. Quer dizer, vai atingir as outras ilhas todas. Eu, há bocado, disse que aquele menino ali é bonita para a fronte, que hoje para mim é como se fosse... Ou então, Diazanco Jabu, é que é Diazanco Iobo. Diazanco Jabu. Se eu disser isso, eu sou de Santiago, ninguém vai dizer que estou a falar. Por quê? Porque a mobilidade social dessa variante. Então é preciso fazer tudo com que a mobilidade de cada variante atinja as outras ilhas, de alguma maneira, ou nas trocas, vai e vem, ou na comunicação social, ou na escrita, ou nos concursos. Então, o Presidente da Câmara de São Felipe fez uma boa iniciativa. É preciso que os outros Presidentes da Câmara façam ao mesmo tempo e não ficar a dizer que o variante de São Vicente, que o Manuel Veiga defende variante de Santiago e variante de São Vicente. Já agora, o que é que o senhor pensa das políticas públicas, portanto, de promoção da literatura e da leitura? Eu acho que é preciso muito mais incentivo. É preciso muito mais incentivo nessa matéria. Apoiar os jovens que não têm, que têm ideias, mas não têm recursos. Têm talento, mas não têm recursos. Não deixar esse talento morrer. Fazer concursos, editar e patrocinar obras. E nós vamos caminhando. Porque é assim, para chegar a Roma é preciso dar o primeiro passo. Então, nós vamos dar o primeiro, o segundo, o terceiro. Isso não tem sido muito feito ultimamente, não é? Foi difícil, veja, as dificuldades que eu próprio tive para fazer o que eu faço. Quer dizer, isso a gente faz porque a gente é quase estamos vaticinados a fazer isso. Quer dizer, você tem que fazer porque se não fizer, você morre. Você morre. Então você faz o impossível para fazer. Mas é preciso criar condições. Se perguntar qual dessas obras é que foram, não vou dizer, foram patrocinadas aqui internamente, você vai ficar... Mas eu consegui muitos patrocínios. Agora tenho possibilidade de inclusivamente patrocinar as minhas obras, atualmente. Eu já estou reformado, eu não viajo muito, eu viajo através da leitura, não é? Através das minhas obras. Então, é o legado também que eu vou deixar, é o meu contributo também, que o meu povo que investiu tanto em mim, tanto é o retorno que eu deixo para o meu povo. Dr. Manuel Veiga, para terminarmos a nossa conversa, pedimos-lhes que nos deixe uma sugestão de leitura. Bom, eu posso deixar duas sugestões. Primeiro, vou sugerir uma obra que é de um autor, Mário Lúcio, né? Eu sugiro essa obra porque eu fiz o lançamento dessa obra recentemente, no Palácio Presidencial. É uma obra que me cativou. O título do livro é Manifesto de Criolização. É uma obra importante, porque discute-se em Cabo Verde se diz crioulo ou se diz língua cabo-verdiana. E não, nós podemos dizer língua cabo-verdiana, mas podemos dizer crioulo cabo-verdiano, porque nós somos crioulo efetivamente. Exato.
Veja, Cabo Verde nasceu do cruzamento África Ocidental e Portugal. Nasceu desse cruzamento. Hoje, o cruzamento é entre Cabo Verde e o mundo. Agora, veja, filho... Eu, por exemplo, tenho uma sobrinha que nasceu em França. A mãe é minha irmã, Badia lá de fora. Mas o pai é francês. Vive naquela sociedade, naquela cultura, embebida naquela cultura. Qual é a identidade? Mas também tem também a cultura cabo-verdiana. Mas a gente pergunta, qual é a identidade dessa minha sobrinha? Ela é crioula. Ela é crioula. Então, o crioulo nós não podemos... Se nós banirmos o crioulo, acabaremos com a noção global. E esse livro é importante para entendermos toda essa simbiose. Sim, o livro fala disso. Quer dizer, o livro fala dessa circunstância, mostra que, efetivamente, o crioulo é sempre síntese. É síntese de valores diferentes, de mundos diferentes, de culturas diferentes, de pessoas diferentes. E síntese, mas você quando dá síntese já tem um fio condutor. Não é uma mistura. Não é mistura de água com vinho. Exato. Não é uma mistura, é uma síntese. É uma síntese. E nós somos síntese. O Leopoldo Senghor dizia que o futuro da humanidade é crioula. O futuro é crioulo. É uma frase bonita para terminarmos o nosso programa, agradecendo uma vez mais, Dr. O futuro da humanidade é créole. Olha, agora ficou melhor ainda na sua língua original, em francês. Portanto, agradecendo uma vez mais Dr. Manuel Veiga pela sua disponibilidade e assim também que nos acompanhou. Nós voltamos a ver-nos daqui a 15 dias.